Welcome back to the show. Joining me this week is Lyn Alden. So many people have been requesting that I bring you back on the show. So Lyn, thank you so much. How are you doing? I'm good. Happy to be here as always. How are you? À medida que os mercados tradicionais enfrentam a fraqueza do dólar e uma rotação de capital, ecoando o boom de commodities de 2003 a 2007, o Bitcoin está cada vez mais se comportando como o ativo de reserva neutro que ela descreve. Lyn Alden, uma estrategista de investimentos respeitada, adota um otimismo cauteloso. Ela reconhece o potencial do Bitcoin de dobrar de valor em um ano, mas mantém sua previsão base com os pés no chão, de olho em uma retomada acima de $100 mil. Embora admita que as recentes tensões com tarifas enfraqueceram suas projeções anteriores. O verdadeiro divisor de águas, segundo ela, seria uma quebra no mercado de títulos, forçando o Fed a agir, com controle da curva de juros, uma nova rodada de afrouxamento quantitativo ou outra medida emergencial de liquidez. Sem esse tipo de choque monetário, o Bitcoin pode ter que se contentar com ganhos constantes, em vez de uma disparada exponencial. Eu realmente não descarto que o Bitcoin possa dobrar de valor em um ano. Quero dizer, é o Bitcoin. Mas eu costumo fazer previsões de preço mais conservadoras. E acho que há uma boa chance de voltarmos acima dos 100 mil ainda neste semestre. Antes de toda essa confusão com tarifas... Sim, confusão com tarifas. Eu provavelmente teria uma meta de preço mais alta. Se eu imaginasse um cenário que nos levasse a preços muito altos neste ano, provavelmente seria por causa de algum desbloqueio maciço de liquidez, como por exemplo, se o mercado de títulos dos Estados Unidos quebrasse, o Fed intervisse e basicamente fizesse controle da curva de juros ou algum tipo de afrouxamento quantitativo que eles não querem realmente fazer, ou algum tipo de operação emergencial do Tesouro. Provavelmente exigiria algo desse tipo, combinado com uma espécie de diminuição nas tarifas. A moeda de reserva global significa que países ao redor do mundo usam predominantemente o dólar, neste caso, para diversos propósitos. Um deles são os contratos internacionais, quando se define em qual moeda o petróleo será vendido, ou até muitos outros bens. Geralmente é em dólares, mesmo se for entre países que não usam o dólar como moeda local. É como se fosse o maior livro-razão ao qual todos se conectam, no sentido de unidade de conta. Também é a principal moeda de financiamento. Ou seja, se uma entidade na Europa, por exemplo, empresta dinheiro para uma entidade na América do Sul, pode ser um governo, pode ser uma empresa, há uma grande chance de esse empréstimo ser feito em dólares. Às vezes é em euros, ou na moeda local, mas muitas vezes é em dólares. Também é usado como ativo de reserva. Como esses países ao redor do mundo têm passivos, seja em contratos, seja em dívidas, eles frequentemente armazenam ativos em dólares. E, por fim, é a unidade de negociação mais líquida. Por exemplo, se você quiser negociar entre a moeda sul-coreana e a brasileira, em vez de fazer isso diretamente, normalmente se troca uma por dólares e depois os dólares pela outra moeda. O dólar está presente em um dos lados da vasta maioria das transações cambiais. E por servir a todos esses propósitos, ele é basicamente o maior livro-razão do mundo, ao qual todos os outros se conectam de cima para baixo. Isso significa que há uma demanda extra por dólares. E há alguns níveis diferentes dessa demanda. Uma moeda de mercado emergente geralmente não tem muita demanda externa, a não ser quando você está lidando diretamente com aquele país. Certos países desenvolvidos grandes têm um pouco mais de demanda, mas ainda assim, geralmente, é quando você está negociando com aquele país. Já o dólar, por ser o maior, mais líquido e mais aceitável livro-razão que temos no momento, é usado para todos esses fins, mesmo que você não esteja usando esses dólares agora, ou planejando usá-los para comprar bens, serviços ou ativos nos Estados Unidos. Existe, portanto, um prêmio monetário extra para o dólar. E a próxima pergunta é, se o mundo todo precisa de dólares para todos esses fins, como eles conseguem esses dólares? O mecanismo que acontece é o seguinte, como todos precisam do dólar, eles acabam, estruturalmente e involuntariamente, supervalorizando o dólar. Se você olhar por uma ótica de comércio internacional ou diferencial de taxa de juros, há uma demanda estrutural pelo dólar que o valoriza demais. E, por causa disso, fica economicamente inviável produzir muitos bens de margem baixa nos Estados Unidos. É simplesmente um dos lugares mais caros para isso, mesmo comparado a outros países desenvolvidos como Alemanha, Japão, Singapura, seja qual for o caso. É mais difícil fabricar nos Estados Unidos, até comparado a outras nações ricas. Isso também aumenta nosso poder de importação. Como o dólar é tão forte, os americanos podem viajar pelo mundo, comprar muitos produtos chineses. E isso força a abertura do nosso déficit comercial,
porque enfraquece nossa competitividade nas exportações e aumenta nosso poder de importação de forma meio artificial. Então, o que fazemos é inundar o mundo com dólares, algo em torno de 1 trilhão por ano, para o resto do mundo, todos os anos. E é assim que eles conseguem os dólares que precisam para continuar usando o dólar como moeda de reserva global. E é por isso que, ao menos no sistema atual, que está em vigor há cerca de 50 anos, esses fatores andam juntos. Estão ligados como se fossem um só. Muitas vezes as pessoas perguntam: a moeda de reserva global é boa para os Estados Unidos? Com a suposição de que a resposta é sim, mas, como qualquer país, especialmente um tão grande e dinâmico quanto os Estados Unidos, não existe apenas um Estados Unidos. É uma mistura enorme de muitas coisas diferentes que acontecem dentro de uma única entidade política. E esse status basicamente fortalece certas partes da economia, certas pessoas dentro dela, e prejudica outras. Por exemplo, se você está em Washington, D.C., e quer ser capaz de sancionar praticamente qualquer pessoa no mundo, é ótimo que todos estejam usando o seu sistema contábil. Isso torna mais difícil para qualquer entidade contornar isso. Não é impossível, mas suas sanções se tornam bem mais poderosas, especialmente se compararmos com, por exemplo, o Canadá sancionando você. Você ganha muita influência, que pode basicamente usar para pressionar outros países. O resto do mundo está financiando parte dos seus déficits porque há uma necessidade estrutural desses ativos. Isso, em geral, é bom para o mercado de ações, porque todo esse capital, o que os países fazem com ele? Muitas vezes, as pessoas dizem: estamos mandando pedaços de papel e eles estão nos mandando bens e serviços. O que é verdade, mas há mais uma etapa com esses pedaços de papel. Eles compram nossos ativos financeiros, compram nossas ações, emprestam para nossas corporações, compram nosso private equity, compram parte dos nossos imóveis. Então, na verdade, o que estamos fazendo é vender partes dos nossos ativos que estão se valorizando para o resto do mundo e adquirindo alguns dos ativos deles que estão se desvalorizando. Bens e serviços que são úteis, mas são diferentes de ativos que se valorizam. E o problema é que rodar um déficit comercial por um ano ou alguns anos não é um grande problema. Déficits vêm e vão. Diferentes países passam por esses períodos. O problema é quando isso se torna estrutural, por causa das razões que mencionei antes. Quando você tem 50 anos seguidos de déficits comerciais, você acaba com um grande desequilíbrio. Colocamos todas as cartas na mesa de lugares como Nova York, Washington, Vale do Silício e basicamente nas cidades costeiras. E seguimos tirando de muitas áreas centrais do país, exceto as fazendas, mas levamos muito dessas regiões industriais. Você começa a ter mudanças políticas, começa a ter desafios de segurança nacional, quando percebe que está dependendo de componentes militares em um grau preocupante vindos de fontes estrangeiras. Ou percebe que um país com menos PIB que o seu consegue produzir mísseis mais rápido do que você, simplesmente porque a base industrial deles não é proporcionalmente menor que a sua, mesmo com uma economia menor. Isso tudo tem várias implicações quando acumulado por décadas. Fecha aspas. O mercado de criptomoedas ficou preso em uma espécie de marasmo, sem grandes gatilhos para impulsionar uma onda de compras. Mas espere, pode haver uma virada no horizonte. A Binance, gigante das exchanges de criptomoedas, acaba de revelar que está ajudando países a descobrir como construir reservas de Bitcoin. O CEO, Richard Teng, revelou o segredo, explicando que a atitude ousada de Trump de acumular ativos digitais deixou outras nações curiosas e prontas para seguir o mesmo caminho. Embora o preço do Bitcoin ainda esteja indeciso, analistas não param de se perguntar para onde ele está indo. A luta do mercado para encontrar catalisadores relevantes deixou tudo parecendo meio estagnado. Ainda assim, a dominância do Bitcoin não está desaparecendo. Ele continua firme. Alguns especialistas até preveem que continuará superando as altcoins nos próximos meses. Então, enquanto o mercado espera por aquela grande virada, todos os olhos estão no Bitcoin. Será ele a próxima grande aposta? Ou algo ainda mais louco vai acontecer? Uma coisa é certa. O mundo das criptos é tudo, menos previsível. Vamos assistir a mais trechos da entrevista dessa renomada especialista cripto. Agora, dentro da estrutura atual, o ouro é o principal ativo de reserva neutro que os bancos centrais já possuem. Eles já sabem como comprar. Então, ele tem essa vantagem inicial. O Bitcoin é o novato promissor. Enquanto continuar descentralizado e seguro,
acredito que continuará crescendo. Ele tem a vantagem de possuir sua própria rede de liquidação integrada. Esse é meio que o ponto. Enquanto o problema do ouro como o melhor ativo de reserva global por si só é que você precisa de uma camada de crédito em cima dele. Já o Bitcoin pode funcionar por conta própria. Além disso, quando vimos outros países tentando contornar o dólar, eles sempre tentam construir esses sistemas fechados para se conectarem. Sistemas fechados tentando descobrir como fazer comércio transfronteiriço. Enquanto há essa solução poderosa e de código aberto bem diante deles, é compreensível que eles não tenham corrido para isso, porque usar a rede do Bitcoin significa ter que possuir Bitcoin, que é volátil, e ainda é relativamente pequeno comparado à escala que o mundo precisaria para algo assim. Há também um certo risco de carreira em ser o pioneiro, por exemplo. Mas está chegando a um ponto onde acho que os países vão começar a levá-lo mais a sério. Tanto como ativo de reserva neutro quanto como rede de liquidação global, isso é muito poderoso. Além disso, tudo o que já existe. Se você está num lugar autoritário, indivíduos também podem se beneficiar do Bitcoin, não apenas países soberanos. Então, a pilha completa de cima a baixo, eu acho muito poderosa. E além disso, como falamos sobre IA, é difícil para a IA conseguir contas bancárias. É mais fácil para elas criarem uma carteira. Então, faz sentido que o Bitcoin seja uma ferramenta poderosa para agentes de IA no futuro também. Micropagamentos, coisas do tipo. Além disso, há muito software existente. Quando enfrentam problemas como fraudes com cartão de crédito, você paga por um serviço e depois cancela e recebe o dinheiro de volta, eles não perdem muito ao te dar esse serviço temporariamente porque é um negócio com margem alta. Já serviços baseados em IA dependem bastante de hardware. Eles realmente têm um custo. Então, estão mais preocupados com evitar coisas como estornos e fraudes. E uma das vantagens do Bitcoin é que, pelo menos em certas formas de uso, ele é final, o que é mais importante para alguns tipos de pagamento do que para outros. Então, acho que o Bitcoin se encaixa de várias formas nessa visão de futuro. Meu palpite é que vamos terminar o ano mais alto do que estamos agora. Pelo menos. Há muitas variáveis que podem afetar isso. Acho que, na maioria dos dias em que o mercado está em forte queda, provavelmente não será um bom dia para o Bitcoin. Simplesmente porque a maioria dos grandes fundos de capital ainda o trata como um ativo de risco. Ainda é pequeno, ainda é volátil. Muitas vezes, especialmente porque é negociado 24/7. Se as pessoas estão preocupadas com a abertura do mercado na segunda-feira, alguns fundos podem vender seu Bitcoin no domingo para se preparar. Então, o fato de funcionar 24/7 pode, às vezes, aumentar sua volatilidade. Especialmente quando os traders dos mercados tradicionais estão surtando. Estamos falando de uma rede de menos de 2 trilhões de dólares, em comparação com esse gigante global de centenas de trilhões interligado em finanças e alavancagem. Então, acho que o Bitcoin ainda será empurrado pela volatilidade. Quando isso se estabilizar um pouco, se houver saídas contínuas de capital dos Estados Unidos, isso pode ser bom para o Bitcoin. Às vezes, perguntam o que poderia fazer o Bitcoin se desconectar significativamente do Nasdaq. Uma resposta seria algo que afete as margens do Nasdaq, mas que não prejudique a liquidez global, o que, em geral, tende a favorecer o Bitcoin, tirando certos períodos extremamente voláteis, mas que afete estruturalmente o Nasdaq, o S&P 500. Vimos algo semelhante no período de 2003 a 2007. Esse foi o último ciclo de dólar fraco. Não houve uma grande fuga de capital, mas nas margens o capital foi para mercados emergentes, para commodities, para o ouro, para outros ativos. E as ações dos Estados Unidos não foram o melhor lugar para estar, enquanto muitos outros ativos foram. Acho que se tivermos outro período assim de 5 anos, pode ser um bom momento para o Bitcoin. Mesmo que o mercado de ações dos Estados Unidos não vá tão bem, é assim que vejo as coisas. Volátil, mas favorável. Começamos o ano por volta de 93 ou 94 mil. Ainda estamos em um mercado de alta Poitlin? Resposta curta. Acho que no longo prazo. Sim, acho que os Bitcoiners ficaram muito apegados aos ciclos. E acredito que, à medida que o ativo cresce, esses ciclos se tornam menos claros. Sempre que muitos participantes do mercado acham que sabem como algo funciona, é quando tende a mudar. Quando todos os traders tradicionais achavam que os títulos sempre sobem quando as ações caem, foi exatamente quando isso parou de acontecer, porque já estava totalmente precificado. E então não acontece. Basicamente, todos já viram o ciclo do Bitcoin tantas vezes que esperam que sempre haja um ciclo, mas os ciclos podem mudar. E acho que é menos sobre o ciclo do halving e mais sobre o ciclo de liquidez.
Só que a liquidez está complexa nesse ambiente. Pelo menos tiramos alguns riscos políticos da mesa para os próximos anos. O Bitcoin sempre teve uma espécie de probabilidade embutida de e se os Estados Unidos tirarem as luvas e forem com tudo contra o Bitcoin? Tipo, mandar todas as grandes instituições financeiras do país não poderem custodiar seus próprios bitcoins. Isso, pelo menos, está fora da mesa por enquanto. Acho que muitos fundamentos parecem bem sólidos neste momento. Então, espero um bom desempenho no próximo ano ou 2. Mas, claro, depende de não termos uma queda de mercado de 30% ou algo assim, que poderia nos empurrar temporariamente para baixo, e de onde teríamos que nos reconstruir. Estamos num ponto em que, se o Fed não fizer nada, os investidores irão buscar ativos para se proteger, como o ouro e o Bitcoin. E se fizer, o que todos nós esperemos, o Bitcoin se favorece. Basta ver o gráfico do M2 que mostra claramente que o BTC acompanha a liquidez global. Então, fato é que a injeção de liquidez no BTC, certamente, vai fazer o ativo decolar. Fecha aspas. A surpreendente estabilidade do Bitcoin em meio a tempestades macroeconômicas, desde as tarifas de Trump até as incertezas sobre taxas de juros, revela uma mudança fundamental em sua estrutura de mercado. Como observa o analista da Bloomberg Eric Balchunas, os ETFs de Bitcoin à vista e a strategy de Michael Saylor tornaram-se amortecedores, absorvendo a oferta com 2,4 bilhões de dólares em entradas líquidas só neste ano. Essa demanda institucional ajudou o BTC a suportar a volatilidade, negociando consistentemente acima de sua máxima histórica de novembro de 2023, de 73.679 dólares, mesmo com oscilações nas ações, uma divergência que até os céticos acham interessante. A estrutura analítica de Lyn Alden ajuda a explicar essa resiliência. À medida que os mercados tradicionais enfrentam a fraqueza do dólar e uma rotação de capital, ecoando o boom de commodities de 2003 a 2007, o Bitcoin está cada vez mais se comportando como o ativo de reserva neutro que ela descreve. Investidores em ETFs são mãos mais fortes, mantendo posições durante uma volatilidade de 30 dias de apenas 1,8%, espelhando o papel histórico do ouro. Enquanto isso, a acumulação implacável de Saylor, agora com 531.644 bitcoins, reforça as propriedades monetárias sólidas do Bitcoin. O resultado é um mercado onde os turistas vendem em pânico para uma demanda institucional, criando um piso de preço mais firme. Essa estabilidade pode acelerar o desacoplamento do Bitcoin dos ativos de risco, precisamente a transição que Alden prevê à medida que a liquidez global busca alternativas aos sistemas dominados pelo dólar. Com os ETFs atuando como uma ponte entre o setor financeiro tradicional e a rede aberta do Bitcoin, o palco está montado para o que pode se tornar um ciclo autorreforçador. Nas últimas 24 horas, o mercado cripto apresentou leve recuperação após dias de forte correção. A movimentação sinaliza um alívio temporário após liquidações expressivas e incertezas macroeconômicas. Um dos principais destaques institucionais do dia foi a posse oficial de Paul Atkins, presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC. Ex-comissário da própria SEC e conhecido por uma postura mais pró-mercado, Atkins assume o cargo em um momento crítico, com os reguladores sob pressão para equilibrar inovação e proteção ao investidor no setor de ativos digitais. O cenário permanece volátil, mas a nomeação de Atkins pode sinalizar uma abordagem mais flexível em relação à regulação cripto nos Estados Unidos, algo que o mercado acompanha com atenção. Menos volatilidade gera mais adoção institucional, o que por sua vez reduz ainda mais a volatilidade. O antigo mercado de Bitcoin, movido pela especulação do varejo, está dando lugar a algo muito mais durável. Para encerrar, você acha que o Bitcoin já se provou como uma verdadeira proteção contra a fraqueza do dólar ou ainda está muito atrelado aos mercados tradicionais? Conte pra gente nos comentários. Se este vídeo foi útil, então não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até a próxima e bons investimentos!